E salve, boa noite todo mundo. Boa noite, pessoal. Estamos entrando no ar hoje, na primeira live aqui do canal. Convidei o Contador Libertário. Vamos esperando aqui ele chegar, o pessoal ir chegando para essa live. E pessoal, no dia de hoje, comentando com vocês, os gastos secretos na presidência do Brasil chegam a 2,5 milhões de reais, só os gastos secretos do governo Lula. Então vamos ver, o que vai desenrolar nisso daí. Por isso que a gente está fazendo essa live no dia de hoje, essa live aqui para falar a respeito disso daí, de imposto, de criptomoeda, como a gente faz para sair dessa situação que estamos passando atualmente aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Esperando aqui, já mandei o convite para o contador. Vamos esperar aqui, ele chegar. Esperando aqui, o contador, ele, confirmou e tô só aguardando. Se vocês quiserem também perguntar, mandar de pergunta a respeito de cripto, de elisão, para que a gente possa aí responder no final. Vou deixar um tempinho livre para que vocês possam responder pergunta, tirar dúvida, etc. Enfim. Tá dando para me ouvir, ok? Tá dando para escutar, legal ou não? Opa. Boa noite, tudo bom? E aí, David, tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Vou falar o que o povo mais gosta. Como a Receita sabe que você tem Bitcoin? Isso, Vamos destrinchar esse assunto aí. Primeiro de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. Essa live também vai ficar gravada para o pessoal assistir posteriormente. Você apresentasse aí um pouco do seu trabalho. É legal, David. Depois você me passa também para eu poder postar lá no YouTube também. Porque Legal. hoje eu ia gravar, a ideia era gravar hoje sobre máquinas de cartão de crédito e a Decred, mas como você tinha me convidado, aí eu vou passar essa live para a semana que vem. Mais uma vez de novo a live. Uhum. E
pouquinho da minha história. Eu sou formado em ciências contábeis, sou pós-graduado em controladoria. Eu fiz alguns trabalhos na área de Bitcoin e comecei a fazer textos, principalmente dizendo como a Receita Federal poderia cruzar informações de que você tem Bitcoin. Isso mesmo, isso lá em 2017. 2017, você começou a 2017, estudar isso daí, certo? isso. Você já era libertário? Como é que foi a Não, transição? na época eu conhecia o Instituto Mises, conhecia o Livres, conhecia algumas áreas, assim. Mas eu já participava dos grupos do Facebook do Bitcoin Brasil e Sim, da BitConf também. Eu, sim, então você já era liberal, né? Já era um liberal, podemos dizer assim. eu já não gostava dos caras que estavam lá. Aham, sim. E, E quando e que foi a ideia de você abrir, assim, criar o contador libertário, foi em né? 2020. Em 2020. Foi em 2020. Os meus amigos da Universidade Libertária tinham me chamado, Miorinho, o Ojeda, a gente começou a gravar algumas lives juntos. E aí eu sempre participava das lives. E hoje, na prática, eu até eu uso mais o Liberty Contador, que é questão de liberdade e a pessoa escolher a melhor forma de viver a vida dela. Sim, legal. E como que você vê a importância da elisão fiscal na contabilidade para a situação que a gente vive atualmente no Brasil? Hoje você tem um planejamento tributário, igual eu sempre falei, pô, se você quer. Hoje para quem presta serviço para a internet, programador, pessoal da área de marketing, estou vendo até engenheiros, porque a forma do trabalho, aquele trabalho presencial para muitas pessoas acabou mudando. Então ela consegue trabalhar da internet. E se você ter a possibilidade de trabalhar na internet, você consegue trabalhar para qualquer país do mundo, você consegue ter um planejamento tributário muito mais robusto, utilizando outras regiões, ou mesmo estando aqui no Brasil, você vai pagar menos imposto, e aí você consegue ter um planejamento conforme o que você vai trabalhar. Se você está trabalhando com um serviço, você vai ter um planejamento tributário que é trabalhar para o exterior ou para pagar menos imposto legalmente ou dar a saída definitiva do Brasil, virar um nome digital. Quando você começa a trabalhar com comércio, você começa a trabalhar o quê? Com um planejamento tributário de benefícios benefícios de PIS/COFINS, de ICMS, conseguir créditos tributários. E Mas, aí, quando você vira uma indústria, você pensa na cidade onde eles não vão te cobrar algum imposto, algum benefício. sim, a situação que eu queria te perguntar é o seguinte: todos podem eludir fiscalmente, desde o cara que tem um MEI, microempresa, ou até o cara que é SLT. Consegue eludir? Na verdade, a gente acaba não falando de ilusão tributária, a gente fala assim de elisão. Porque a ilusão a gente acaba trazendo outras formas que a Receita Federal acaba não gostando, que tem a evasão, a ilusão. Então a gente tem pagar menos imposto legalmente, assim. Ter um planejamento tributário e tipo, o MEI, quando você está no MEI,
você já está pagando a guia única que o governo cobra. Que isso, Sim. o governo criou o MEI por quê? Porque muita gente era o governo não tinha Trabalhava por controle conta, né? Trabalhava por conta, enfim, com tinha conta. reabril. Hoje o MEI é o que mais abre empresa no país hoje são microempresários individuais. E como o governo não Sim, tem um controle desses microempresários individuais, que antes eles trabalhavam por conta própria, eles eram, que era o autônomo. Você tinha nas prefeituras o chamado profissional autônomo, que você podia fazer o cadastro na prefeitura, emitir uma nota, pedir alguma coisa, e aí foi criado o MEI, e aí o MEI ele paga o mínimo que é referente ao salário mínimo, ou o imposto que ele paga. E o sim, MEI, tipo, a pessoa que está no MEI, ela já tem um planejamento tributário em questão de até mesmo de cruzamento de informação, porque se a pessoa tem, é igual eu ia falar da maquininha, se a pessoa está no meio e tem uma maquininha de cartão de crédito, ela pode receber, porque a maquininha ela só vai cruzar informação tanto na Decred quanto na DIMP, que é a declaração estadual, a partir dos 5 mil. Então, essa pessoa, o que ela precisa? Ela só precisa ter um contador, se ela não quiser pagar um imposto sobre a renda, ela tem um contador para ter o planejamento tributário dela, por isso que MEI hoje em dia tem muitos escritórios de contabilidade digitais que entregam a contabilidade. Aí, se a pessoa precisar de uma orientação, ela vai ter outro tipo de serviço. Mas, sendo a sim, contabilidade em dia, ela vai poder distribuir o lucro isento de imposto. sim, sim. Então, um norte do planejamento tributário, ela já está pagando menos imposto estando no meio. Aí ela Sim, só tem já está que. pagando menos imposto como MEI. E o cara Isso. que ele é CLT, ele consegue fazer alguma coisa para pagar menos imposto? O cara que está no CLT, que ele, o que as pessoas acabam buscando? Como não teve a atualização da tabela do imposto de renda nos últimos anos, a pessoa começou a pagar mais a retenção, porque o que é de fato a declaração de imposto de renda? A declaração de imposto de renda é o ajuste do que aconteceu no ano. Então, Uhum. quando você entrega a declaração de imposto de renda, um dos cálculos que a Receita faz é se você reteve mais ou menos imposto. Se você reteve mais do imposto, você restitui. Se você reteve menos imposto, você acaba pagando a diferença, que é aquela diferença que a pessoa paga. Então, se a pessoa que está CLT e ela tem uma retenção de imposto e aí ele acaba pagando imposto quando ele entrega, ele pode, por exemplo, utilizar uma previdência privada, ele pode fazer um curso não profissionalizante, mas ele pode fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ele pode pagar um plano de saúde, e isso daí vai ainda diminuir no imposto de renda. O que o governo quer hoje, ele quer aumentar a tabela, mas ele quer tirar algumas despesas que Pensões. dedutíveis, as despesas dedutíveis do imposto de renda, ele quer retirar isso. Ele quer Hum, retirar, não quer retirar para poder aumentar a tabela do imposto de renda. Porque é aquele negócio lá, o governo acaba ele aumentando a tabela do imposto de renda, a população que reteve, que teria a diferença, que iria pagar imposto,
não vai, então ele diminui a arrecadação. E aí a gente sabe aonde que esse dinheiro vai também. Mas existe um limite até onde o cara que é um CLT vai conseguir fazer de elisão fiscal, de pagar menos imposto. A questão do pagar menos imposto no CLT, se nós pegarmos de fato a tabela do imposto de renda, então o planejamento tributário que a pessoa do CLT faz é assim: pô, eu estou retendo mais imposto na minha folha, no meu salário. Bem, então quanto que eu vou pagar se, por exemplo, muita gente que trabalha com CLT é administrativo. Sabe, administrativo, a pessoa trabalha lá no administrativo. E ela faz serviços administrativos. E serviços administrativos no Simples Nacional, ela paga 6% de imposto. O que encarece o Simples Nacional é que o que acontece? Tanto no anexo 3 do Simples Nacional, que é onde que o Simples funciona por anexo, as bases de cálculo do Simples. Então, o anexo 3 é para serviços. Boa parte dos serviços que não depende de uma associação, que contabilidade está porque foi acordado entre os contadores do governo. Então, todo mundo tenta, as entidades de classe tentam alocar ali a sua classe. Então, tipo, trabalhos não tecnológicos, trabalhos que não são consultoria, eles estão ali no anexo 3. Então, a pessoa vai pagar 6% de imposto, até R$180 mil de faturamento. Que esse imposto ele vai vir numa guia única referente ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que vai para a Prefeitura, vai vir também o IPJ, o CCL, o PIS, o COFINS, e um que acaba encarecendo um pouco o Simples Nacional é que, como a empresa no Simples Nacional, se você contratar um funcionário, você não vai precisar, ao invés de você pagar os 20% de INSS, que é o INSS que o empresário pagaria no lucro presumido ou no lucro real, se não tivesse desoneração de folha de pagamento, ele tá pagando no Simples. Então, mesmo ele não tendo funcionário, acaba ocorrendo esse INSS. Por isso que o pessoal fala, pô, João, eu estou pagando o INSS aqui, mas eu estou pagando também o INSS do Prolabore. O INSS do Prolabore é para aposentadoria, enquanto o INSS do Simples é um INSS que é cobrado, mas seria um INSS que o governo entende que ele não precisaria pagar para o funcionário se ele contratasse. Ah, sim. Certo. Por isso que quando eu falo, eu quero pagar menos imposto no Simples Nacional, mesmo estando no anexo 3, o que acaba encarecendo pouco é o anexo 5. Porque o anexo 5, todo programador, consultor, ele está no anexo 5. Essas entidades mais atividades que precisam ter uma consultoria, uma programação, mais técnico, assim, engenheiro está no anexo 5. Então você precisa fazer o planejamento tributário para que o faturamento seu represente 28% da sua folha, que pode ser tanto Prolabore, que seria o salário do empresário, ou folha de funcionário. E aí você consegue diminuir esse faturamento de 15% para 6% até 130 mil de faturamento.
Só que muitas vezes esse empresário acaba não fazendo, ele acaba pagando 15%, e aí quando ele pensa, eu vou fazer ir para o lucro presumido. Só que no lucro presumido, quando junta todo a presunção a Receita presume o seu lucro ali no lucro presumido. Existe uma presunção de lucro e aí o imposto ele acaba ficando muito parecido. Ficaria entre 13,13%, 15%, juntando o ISS, que geralmente a pessoa acaba falando, vou me mudar para uma cidade que tem menos ISS. Só que não existe uma guerra entre cidades que não tem uma cidade que fala, vou cobrar 0 ISS aqui porque você está aqui. Não tem isso. Não tem. E a lei federal acabou com essa guerra de ISS de prefeituras. A prefeitura, a base de ISS hoje no Brasil inteiro é de 2% a 5%, conforme a atividade. Tem atividade, por exemplo, aqui em São Paulo tem Barueri. Barueri a pessoa pode pagar 2% de ISS. Só que o que acontece? Quando a pessoa... teve um caso, por exemplo, agente autônomo de investimento, pessoal que trabalha com um agente autônomo. Ele pegava lá o endereço fiscal, deixava lá em Barueri. Só que ele ficava aqui na Berrini. Ele ficava trabalhando na Berrini e deixava lá o endereço em Barueri. Só que a Prefeitura de São Paulo falou, mas você tem um escritório bonitão aí na Berrini, tá tendo seu cliente aí na Berrini e está emitindo nota fiscal. E aí, o que acontece? A prefeitura, até as entidades entraram em questão desse profissional. E aí, quando eu falo programador hoje, se ele está no Brasil, ele pode fazer o trabalho para o exterior e aí o que acontece? Ele faz o trabalho para o exterior e vai pagar vai ter o benefício de isenção do PIS, COFINS e ISS, principalmente se esse serviço que ele está prestando vai ser só utilizado no país de origem. Mas não adianta, por exemplo, eu trabalho para a Microsoft. Não, a Microsoft tem sede no Brasil. Eu trabalho para uma empresa cripto, por exemplo, uma empresa Bitcoin que tem só nos Estados Unidos. Aí eu vou ter benefício, vai ter o benefício fiscal. Então, por isso que você acaba tendo um planejamento tributário que, de repente, até o lucro presumido pode fazer sentido para você. E aí entra a questão. O que é esse lucro presumido, para o pessoal entender? Presume, a Receita presume, então tem a presunção de 32% do lucro. Então ele presume 32%, que você tem um lucro de 32%, ele pega o cálculo referente ao faturamento de 32%, e aí tem os 15% de RPJ, 9% de CSL, e se você tiver uma presunção dos 32%, faturamento vezes 32%, maior do que 60 mil no trimestre, você acaba pagando o diferencial de imposto de renda de 10%. Por isso que, dependendo do cálculo que faz, pode valer até mesmo o Simples Nacional, se for uma empresa de serviço. Porque, dependendo do faturamento, no Simples Nacional, você não vai pagar você vai mudar de tabela, mas você tem a vantagem que no lucro presumido, você estaria pagando adicional de imposto de renda. Então, toda empresa precisa de ter um planejamento tributário.
sem planejamento tributário, você não sabe onde vai andar. A minha especialidade são programadores, são engenheiros, marketing. Tem um colega meu, o cara sabe muita coisa sobre comércio também. Ele trabalha muito com comércio. E aí ele faz um planejamento tributário que, o comércio tem compras. Então vai ter o benefício dos créditos, do ICMS, do PIS e COFINS. Mas para o pessoal que é programador, que tem muita gente trabalhando com isso, a pessoa pode estar aqui no Brasil pagando menos imposto. Se a pessoa consegue ir para virar um nômade digital, ela pode abrir uma empresa. O homem tem muitos sites de empresas americanas mesmo, de negócios digitais que você consegue abrir tipo, na Autônomos, por exemplo, ele coloca lá o homem lá nos Estados Unidos, que tem Delaware Home. Isso aqui, homem, é muito mais barato a taxa que você paga para o governo. Você consegue ter empresa lá e aí você paga zero imposto. Dependendo se você está trabalhando. Tem a situação de eu conseguir estar no Brasil, abrir uma empresa lá nos Estados Unidos, né, offshore, que vocês chamam de offshore ou LLC? Só que que toda empresa fora, a tradução literal lá do offshore, alto mar, uma empresa no exterior, o que acontece? Aí nós entramos em outras questões que estão ocorrendo no Brasil hoje. Se você tem uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa no Panamá, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, em Delaware, eu tenho uma empresa em BVI, Bahamas, pegar um monte de ilha aí no Caribe, vários lugares aí que você consegue ter, e não só, ou então qualquer país tem. Se você colocar, eu fiz um teste aí que ainda tem muito pouco conteúdo na internet falando sobre elisão fiscal utilizando outros países. Mas se tipo, eu encontro só pelo chat portuguesa, né? E língua portuguesa. Nos Estados Unidos tem o Nomad, o Nomad Capitalist, tem o pessoal tem o Mikkel, tem o na Europa eles estão colocando a LLC, os meninos lá na Espanha, que está pagando muito imposto, autônomo, né, o que seria equivalente a MEI, eles estão colocando para a pessoa abrir lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a empresa, os registros são privados, né? Então não é aberto e não tem como o governo saber que o cara tem empresa lá. Então é uma solução que o pessoal está encontrando aqui para fugir disso daí. Agora uma pergunta, se eu tenho essa empresa offshore, eu tenho que declarar para a Receita, né? Eu estou no Brasil, trabalho lá, tal, eu tenho que declarar essa empresa fora ou não? Se você está no Brasil, a Receita Federal, na prática você teria que colocar o capital social dessa empresa na sua declaração de imposto de renda. E se você trouxer, como funciona hoje? Então, eu tenho uma offshore lá fora. E aí eu tenho um capital da offshore. Eu preciso colocar esse capital da offshore na declaração de imposto de renda. Se trouxer esse dinheiro para o Brasil, tem a questão lá do diferimento contábil. O diferimento contábil é assim,
É que nós estamos entrando aí na suposição se a MP 1171 vai ser votada ou não. Sem a MP, hoje, que na prática essa MP está valendo, é que não votaram ainda. Tá lá a MP. Mas antes da MP, você poderia colocar, por exemplo, $10.000 em capital numa empresa nos Estados Unidos. Você pode deixar esse dinheiro lá com o seu capital social e aí você vai investindo tudo que você receber dentro da empresa, você vai reinvestindo nela. E aí você utiliza algumas outras técnicas que, por exemplo, eu vou dar a saída fiscal, fazer alguma outra coisa, mas você vai investindo nessa empresa, aí se você precisar de algum dinheiro, você tira do capital social dela e traz de volta para o Brasil. O dinheiro que você está no capital social não tem imposto. Só que o dinheiro do lucro, então deu um lucro contábil lá. Você não trouxe, você não paga imposto aqui no Brasil. Quer dizer, se você não trouxer, mas se você trouxer o lucro da sua empresa para o Brasil, você paga imposto sobre o carnê-leão. Você paga imposto, tabela de imposto de renda. Só que aí o que o pessoal utilizava? Deixa offshore lá fora e deixa esse offshore rodando lá. Mas com essa offshore eu consigo abrir uma conta bancária, consigo ter um cartão de débito lá e estar utilizando isso no Brasil. Ou não? Só que esse cartão, o que acontece? Para a Receita Federal, se você utilizar esse cartão aqui no Brasil, você estaria distribuindo lucro, principalmente se for de despesas pessoais suas. Então, se você pagar, é igual empresa, se você pagar uma despesa pessoal sua, com cartão da empresa, o que é? Uma distribuição de lucro. Então, você teria que pagar um imposto. Mas aí nós entraríamos no mérito se iria cruzar ou não essa informação. Por isso que na MP 1171, eles pedem que você faça, obriga você a ter a contabilidade. Que com a contabilidade, você estaria demonstrando lá que você fez esse saque de cartão, então, vai pagar imposto sobre o lucro, sobre a distribuição de lucro. Entendeu? Só que a questão hoje você dando a saída fiscal do Brasil, indo para qualquer país que o país está sendo tributado no país A e eu estou aqui no país B, que como já está ocorrendo a tributação no país A, eu tenho acordo com o país A e esse país e aqui você não vai pagar imposto sobre o que você trouxer de dividendos. Aí você tem esse benefício fiscal. Você acaba analisando essas coisas. Mas a situação que passa, Liberty, é que a maioria das pessoas não vão ter dinheiro para abrir por isso que eu falei. Por isso que se a pessoa for ficar aqui no Brasil, por isso o que acontece? Se nós pegamos de fato o planejamento tributário, Carnê-Leão ela pagaria mais impostos do que a empresa dela. Então, se ela for pagar um imposto que é menos do que o Carnê-Leão, então ela não, de início, ela não precisaria ter essa offshore nos Estados Unidos. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu voltar aqui. Então, tipo, eu vou trazer esse dinheiro para o Brasil.
Então, pô, então eu vou pagar imposto sobre o carnê-leão. Então, tem que fazer o planejamento tributário se o que ela entende, o que ela precisa, entendeu? Porque, assim, tem muita gente que abre offshore para fazer investimento. Aí você faz um investimento, utiliza offshore, por exemplo, para fazer trade. A maior parte das pessoas que eu conheci que trabalham com Bitcoin e abriram offshore foi para fazer o quê? Trade, para não pagar 35 mil para poder negociar mais Mas do que essa offshore de trade, o R$ 35.000. pessoal abriu em qual país? Foi nos Estados Unidos? Estados Unidos, Panamá, BVI, conforme o custo, cada país tem um custo. O, Assim, o, hoje, hoje, se você for investir no mercado, no Legacy, você pode abrir um trust. Um trust que tem diversas finalidades. Aí você fica lá como o cédula e aí você tem um benefício fiscal também, que você não estaria pagando um ganho de capital aqui no Brasil. E se você tiver lucro na operação, por exemplo, lá nos Estados Unidos você vai pagar o imposto sobre dividendos, dos 30% do imposto de dividendo americano. Mas o imposto aqui no Brasil, você tem o benefício. Ah, mas aí quando você investe mais de 60 mil, por que o pessoal acaba abrindo offshore também? Ou um trust. Porque quando você investe nos Estados Unidos, acima de 60 mil dólares, você começa a pagar se você morrer, você vai deixar um imposto lá sobre herança para o governo americano. Então, essas operações, você acaba cuidando disso e o trust, dependendo da forma que é formado, que é o trust o trust que paga em títulos de seguro, é um seguro, tenho lá $1 milhão em um trust. Eu sou cédulo, os meus beneficiários, eles estão sendo eles vão receber o valor. Eu morri. A gerenciadora, quem gerencia o trust, o gestor, ele vai vender todos os meus bens e vai me pagar com um título de seguro para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. E aqui no Brasil você não vai pagar um tostão de imposto sobre isso. Então você tem um benefício. Então. Mas isso ela é única nos Estados Unidos ou isso varia de estado para estado? Tem varia de estado para estado. O estado que cobra tem maior. Tá com barulho o áudio. Tá com barulho, não sei se é o meu. Acho que não sei, pode ser meu computador às vezes. Meu computador aqui, a ventoinha dele fica maluca. Boto muita coisa para rodar e esquenta muito, aí ele faz a turbina de avião aqui no computador. Não, acho que agora parou. Vamos voltar. Em cada estado acaba tem uma variação de imposto em cada estado. Então, esse estado na Califórnia, Flórida, Texas, cada estado é melhor fugir, né? Califórnia Por isso que também a pessoa acaba mudando de estado lá nos Estados Unidos. Porque tem o benefício, como a legislação americana é por estado, tem essa mudança. Tá dando para ouvir? Ficou melhor, David. Ficou melhor? Legal. Ficou melhor.
Então, lá nos Estados Unidos, porque tem essa questão dos estados, das legislações estaduais, a pessoa acaba mudando de estado. Mas até mesmo os americanos, eu vejo os americanos indo para Portugal, os americanos indo para outros países. E como eles já têm a questão de ganhar em dólar, ganhar em euro, e ainda da língua inglesa, eles acabam indo para muitos países também. Mas, tipo, até mesmo indo para o. Que aquilo lá. Hoje você ser um cidadão e é um cidadão não habitual em qualquer lugar no mundo, você acaba tendo muitos benefícios tributários. Só que o que acontece? Na Europa, a União Europeia ela está querendo acabar com o diferimento contábil. Tem muitos países na União Europeia que você não consegue ter o diferimento. Mesmo tendo Portugal tendo Startup Visa, que você consegue ter o benefício fiscal, você não consegue, por exemplo, agora tem os nômades, os vistos para nômades digitais, cada país está criando o seu. Então, a Espanha está com nômade forte, Portugal está com visto nômade forte, você consegue ir lá para Portugal como programador, aí você entra lá com uma solicitação dizendo, pô, eu sou programador, aí você diminui o imposto sobre a pessoa física em Portugal. Então tem várias coisas que você consegue, principalmente prestando serviço. Se você trabalha com marketing, pô, Google Meu Negócio está precisando no mundo inteiro hoje. Todo mundo trabalha com Google. O cara faz uma página em inglês, coloca lá que vai receber em Bitcoin, fala, vou trabalhar no Caribe. Essa é a minha pergunta. O Bitcoin, você acredita que a criptomoeda ela é uma ferramenta útil para você conseguir iludir fiscalmente? Ou não? Na prática, em questão de elisão fiscal, você receber em Bitcoin é que, se nós pegarmos o fato gerador, aqui no Brasil tem o artigo 42 da Lei 9.430, deixa eu até no celular abertinho aqui, para essa lei é importante. eu estava vendo a outra lei que dá a regulamentação de criptomoedas antes de vir para cá, porque tem uns termos importantes que eles colocam nela, como análise baseada no risco. Toda a Receita Federal, no mundo inteiro, faz análise baseada no risco. Por que isso? Porque tem uma entidade chamada FAFT-GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que foi criado lá nos anos depois do Pablo Escobar. Tipo, o Pablo Escobar ficou bilionário. Não, precisamos acabar com esses traficantes que ficam bilionários no mundo inteiro. Uhum. Aí criaram um organismo internacional que criou normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, esse organismo, tanto a OCDE, o Fórum Econômico Mundial, todos esses caras aí, eles querem entender, eles criam normas para prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Só que prevenção à lavagem de dinheiro para esse pessoal é tipo, é gente que trabalha com tráfico de drogas internacional, gente que trabalha com tráfico de órgãos internacional, gente que trabalha com tráfico de pessoas internacional e essas coisas. É tipo, tudo que eles colocam de ruim lá, eles colocam, isso aí é ruim, então é lavagem de dinheiro. Então esses órgãos criam essas normas. Eles criam essas normas. Eu estou no
Acho que voltou. Não, tudo bem. Avisaram aqui que tinha parado na internet. Mas tem essas normas e a partir de 2001 teve as normas de combate ao terrorismo, que até a ONU fez as primeiras normas, aí o GAFI adotou. Então, quando você usa Bitcoin internacionalmente, você acaba, por exemplo, dação e pagamento. Se nós pegarmos a N88, que é a norma que foi criada em 2018, 2019 ali pela Receita Federal, 2019 pelo Marco Sintra. Marco Sintra criou isso. Uhum. Só que o que acontece? Em 2017, aqui no Brasil, a Receita, as empresas de criptomoeda bateram recorde. Tinha mais pessoas com CPF em corretora de criptomoeda do que CPF na Bolsa de Valores. Tinha muito mais gente negociando Bitcoin do que OXXP3, do que Petrobras. Então, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Deu boom, e aí a Receita Federal, em 2018, começou a fazer uma audiência pública para entender e criar essa norma, que é a N88, que vai ser alterada a partir desse ano por causa de uma norma da OCDE, que eles criaram um documento lá de 140 páginas, falando como que cruza informação, como que cruza, como que o pessoal está utilizando stablecoin, porque está ocorrendo uma guerra de informação, porque a Europa ela está querendo banir, a União Europeia quer banir todas as criptomoedas que tenham transação confidencial. Monero, caso Monero, Zcash, todos esses caras. Só que, como é aquele negócio lá, eles sabem quem são os donos, porque o cara aparece lá, eu tô criando minha criptomoeda aqui e eu tenho transação confidencial. Aí que vai lá e prende o cara. Aqui no Bitcoin não foram atrás do Satoshi, mas foram atrás do Ross Ulbricht, por causa do que ele fez. Mas o fato é que o Bitcoin, você utilizar Bitcoin hoje, você receber Bitcoin direto na sua carteira e não transformar em fiat, aí você não sabe o que você está recebendo. Ah, mas aí tem N88, você vai receber uma dação de pagamento, por exemplo, de uma empresa SA. Uma empresa SA vai pagar você. Pô, empresa SA tem todo um comitê lá, tem auditoria, tal, um montão de coisa. O que ele vai pedir? Ele entra a nota fiscal do pagamento. A nota fiscal que vai cruzar com o sistema da Receita Federal, mas o Bitcoin não. Aí, se você aí o que cruza é o Fiat. É o sistema Fiat que cruza. É você liquidar esse Bitcoin e aí você faz o Pix. É o Pix que cruza. É o Pix. Sim. Cruza o Pix. Cruza o TED. Mas tanto o Pix e o TED na financeira, a financeira fala que o cruzamento do Pix e do TED é de R$2.000, acima de R$2.000. Tá, então se eu sou um cara que compra Bitcoin, eu não quero que seja entregue em N88, na prática, eu não iria no primeiro colocado no P2P que entrega no catálogo de P2P, porque eu sei que aquele cara lá vai negociar mais do que 30 mil. O que eu faria? Eu ligaria lá para o meu amigo, falava: meu amigo, tudo bem, David? David, você conhece Bitcoin? Conheço, tal. Nós somos amigos há muito tempo. E aí, o que eu faço? Eu compro o Bitcoin de você. Só que você compra Bitcoin de outra pessoa. A Receita, ela
segundo eles ver todo mundo ao mesmo tempo. mas eles não conseguem ver o cara que negocia até 30 mil reais. O cara que negocia até 30 mil reais, que ele não está obrigado a entregar em N88, a Receita não consegue ver, porque ele não está obrigado, ele não vai entregar. Aí se algum dia alguém perguntar, ele vai falar, foi Bitcoin. Ah, mas quanto que você negociou? Menos do que 30. Então não tô obrigado. Foi jogo do bicho, foi qualquer outra coisa, mas ele negociou 30 mil ali no mês. Ou 29.990, por exemplo. Num Por isso que é 37. bom o P2P ele ter sempre mais de uma pessoa. O P2P, no caso, ser uma equipe. Porque assim, o que eu faço é justamente isso daí. Uma equipe aí trabalhando. Não é só eu. Não é só eu. Tenho aqui pessoas assim que eu posso distribuir esse dinheiro para fazer o envio para o cliente. Eu não coloco tudo somente numa conta, até os 30 mil. O que acontece, David? Se qualquer um dessa da sua equipe negociar mais do que 30 mil reais em Bitcoin, porque é por cripto, se cada um negociar mais do que 30 mil, você falou que não acontece, mas imagine alguém acontecer, por exemplo. Aconteceu. Aconteceu que um cara lá que está comigo na minha equipe, ele negociou sem eu saber, negociou mais de 30 mil. Negociou mais do que 30 mil. Aí, na prática, ele teria que dizer, então ele negociei mais de 30 mil com tal pessoa. Então, imagine só. Olha, você viu recentemente que saiu uma notícia em alguns jornais dizendo que a Receita Federal pegou um esquema lá no Brás, dizendo que as pessoas utilizavam o SDT. Tether, utilizava Tether para mandar para a China. Nossa, quem diria, eles mandam Tether para a China. Nossa, que descoberta, né, gente? Descoberta. Isso que eu sei. Uma inteligência sensacional, né, que eles têm. E chinês que ligava lá e falava, preciso mandar Bitcoin, precisa tal coisa. Nossa, Tether o Ocelo até fala, todo dia o Ocelo posta, Tether é a cripto que mais, stablecoin que mais é negociada no Brasil hoje, Tether. Sim. Aí, meu Deus, eles mandam lá pro chinês. Até a Blaze manda lá para o chinês se bobear. Até a Blaze. Por que eles não pegam a Blaze? Porque ela recebe em reais aqui no Brasil com a instituição de pagamento e transforma em Tether lá e manda pro Felipe Neto, manda pros caras lá e aí não aparece. Abraço. Mas a Receita não tem como saber se ela não tivesse cruzamento de dados que eu tenho a minha carteira é de Nano com Bitcoin ou Trezor ou whatever, meu celularzinho. Na prática, olha só, a obrigatoriedade em declarar Bitcoin ou qualquer outra coisa que você tenha em posse, DeFi, que seja, por exemplo. Eu vi um post seu que eu até falei com o nosso amigo lá, o Giovanni, falei, Giovanni, fala pro David que DeFi. Eu ia até falar com você, David. DeFi, o que acontece? DeFi tem duas coisas, certo? Tem um DeFi que você ganha lá mais moedinhas. Vou chamar de moedinha. Você ganha mais moedinha, você deixa lá no DeFi e ganha mais moedinha. Sobre a aplicação. Aí tem os juros, aí tem um que você vai e vende, aí tem um ganho. O DeFi ele pode ser ou ganho de capital, ou ele pode ser carnê-leão. Mas esse não vai pegar. Mas algum dia você vai precisar, você vai querer comprar mais coisa com esse DeFi. Você vai querer comprar mais coisa com o DeFi. Aí o que acontece? Você manda para sua conta corrente. Aí você manda para sua conta corrente. Se você mandar para sua conta corrente, a Receita ela analisa o que você recebeu no ano 31/12
do ano anterior e 31 do 12 do ano posterior. O 31 do 12 do ano anterior era menor. E 31 do 12 do ano posterior é maior. Pô, então a pessoa ganhou dinheiro. Onde que ela ganhou isso aí? Sim, sim. Onde que ele ganhou dinheiro nisso? Ganhou É dinheiro aquela no jogo do bicho. coisa que você Ganhou disse. no jogo do Transformou bicho lá. em Fiat abraço. Mas Abraço. mantiver Por ali isso, por quanto isso DeFi. que se a pessoa monta, por isso que se a pessoa se a pessoa não quer pagar imposto, legalmente em qualquer lugar no mundo, vira um residente não habitual. Não sou residente não habitual. Minha residência fiscal é em BVA. Minha residência fiscal é no Panamá. Minha residência fiscal é no. Eu tenho um passaporte paraguaio com a residência fiscal numa ilha no Caribe e a minha empresa está em Delaware. Vai ter vários benefícios fiscais aí, entendeu? Por isso que esses caras acabam, eu fiz o vídeo lá falando sobre a Blaze, mas a Blaze tem uma companhia, uma Shell Company num paraíso em Curaçao. Imagina um cara que é Bitcoiner, que não quer ser reconhecido, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de uma Shell Company. Se ele quiser fazer negócio no mundo Fiat e ninguém reconhecer ele. Exato. Eu não quero que a pessoa me reconheça. Então, o que você vai fazer? Vai abrir um CNPJ na Junta Comercial de São Paulo? Que qualquer um. Eu já vi. Teve uma vez, David, que eu vi um cara que abriu uma empresa com um bilhão de reais de capital e tava na República. Ele tinha uma salinha ali na República. Eu tinha uma salinha ali na República, é que eu não tirei, eu não salvei isso, deveria ter salvo. Um bilhão de reais, salinha na República. Um bilhão e uma salinha na República. Eu até falei, caramba, que era engraçado que a gente tinha uma empresa ali uma república que a gente ia, e era no mesmo prédio. Eu falei, deixa eu ver se o cara tá lá. Aí ele aplicava golpe, esses caras aplicam golpe aqui no golpe do Pix, golpe de qualquer outra coisa. Sim. Teve uma pergunta aqui, se eu abrir uma empresa lá no Uruguai que paga 3%, você acha que o Uruguai é um Uruguai, lugar? se você vale a pena abrir empresa no Uruguai, se você for abrir como na Zona Franca, como empresa de tecnologia, tem várias zonas francas lá no Uruguai. Só que lá no Uruguai, lá o contador não é visto, não é igual nos Estados Unidos ou no Brasil. Lá no Uruguai, o contador ele faz mais o gerenciamento financeiro da empresa do que a contabilidade em si. Porque no Uruguai tem o contador público. Então, o contador Contador público. Ele valida o que você fez de contabilidade. Contador do Estado. Um contador do Estado, Já não curti. Então, ou você abre na Zona Franca, ou você. Por isso que, no Paraguai você tem benefício também. O pessoal o Uruguai, do Paraguai, né? Paraguai também, que Paraguai tem lá, tem benefício para quando você faz indústria, tem muita coisa. Você está fazendo indústria e aí você faz alguma coisa lá. Mas é isso. Por isso que eu falei, se você tem uma empresa de serviço, vira um nome digital. Você não quer pagar imposto. Se você quer ter um comércio, vende para onde não vão te cobrar IVA. Se você tem uma indústria, faz a indústria onde que não vão te cobrar imposto, porque você está abrindo indústria, o governo vai falar, você está gerando emprego, é você abrir indústria lá. Sim, são os lugares que tem, ou seja, a saída é ir embora
do Bananil? Vamos dizer. Na prática, que assim, eu tava vendo, isso é um debate bem longo, porque se você tá aqui no Brasil, você vai ganhar em dólar, você vai ganhar em Bitcoin, você vai ganhar em uma moeda forte, você viver com moeda fraca, você vai pagar, ter despesas em moeda fraca, você está ganhando aí, entendeu? Enquanto na Europa, de repente, o pessoal fala, vou ter mais custo lá na Europa. Nos Estados Unidos, tipo, cada um. O planejamento tributário depende da pessoa também. Hoje eu tenho um planejamento tributário. O objetivo dela, né? O objetivo também. Porque assim, se eu pensar, hoje a maior parte dos meus eu presto serviço mais para brasileiro. Tem alguns estrangeiros que eu já prestei serviço também, mas o pessoal é do estrangeiro que veio para o Brasil. Eu tenho uns parceiros aqui que abrem empresas no exterior. Tipo, de repente, eu vou para Panamá e aprendo lá como que abre empresa aí, eu começo a fazer as coisas. Mas vai de cada um também. Vai de cada um. A empresa offshore, quanto que a pessoa gastaria para abrir essa offshore nos Estados Unidos? Um exemplo. Tem. Ela pagar. Hoje, os preços, como está tudo digitalizando, David, muita coisa está sendo digitalizada. Então, tem empresas digitais que você consegue. Eu vou te passar uns links depois, que são pessoas que abrem digitalmente empresa em Delaware, tem serviço de contabilidade as a service nos Estados Unidos. Então, essa questão da contabilidade ser mais digital, e o que o contador ele vai ganhar dinheiro vai ser no consultivo, ou ter outros serviços que agreguem no serviço dele. Então, tipo, eu preciso que você tenha esse serviço aqui, mas se você contratar esse serviço, eu ganho também, entendeu? Ou então, tipo, agora as contabilidades estão abrindo parceria com o banco, entendeu? Porque a pessoa deixa o valor no banco, faz operação de câmbio, o contador acaba ganhando essa operação de câmbio. Tem uma comissãozinha aí também em cima. Legal. Entendeu? E aí você acaba ganhando de outras formas. Só que assim, teve uma época que eu estava vendo, mas para eu ter um banco, aqui no Brasil é muito comum. É interessante que os meus amigos que vão para os Estados Unidos falam, João, lá nos Estados Unidos tem muita coisa que é diferente do sistema financeiro do que é aqui no Brasil. Você pega as fintechs americanas são muito diferentes das fintechs brasileiras. Aqui no Brasil você vê muito instituição financeira com white label. Ela te dá toda a estrutura, você coloca só a sua marca lá e você começa a ganhar dinheiro em cima disso. Se você pesquisar white label nos Estados Unidos, ou são estruturas que estão começando, ou então são estruturas que, é Forex. É Forex, o cara que trabalha com Forex. Aí você fala, vou trabalhar com Forex no Brasil, eu não quero uma arma assim na minha cabeça. Ninguém quer, né? Ninguém quer essa arma na cabeça. E tá ficando cada dia mais difícil, né? De você... na questão de... você pega o que aconteceu com a Binance e com a Coinbase. Eu fiz um vídeo falando sobre o que ia acontecer com, por exemplo, se começasse a competir com o governo. O governo não gosta de competição. O governo não gosta. O governo não gosta. Quando
você tem um mercado regulado, que é o mercado de ações, o mercado de capitais, quando você é uma empresa, você está tirando dinheiro, principalmente, você está tirando dinheiro desse mercado de capitais e você está fazendo alguma coisa assim que compete, pô, imagine, você aloca Bitcoin aqui, eu te dou uns juros. Pô, esses juros quem dá esses juros é o mercado de capitais. Então aí ele joga uma regra lá dizendo que você tá com uma corretora não regulada, você não tem a inscrição lá na CVM local e te processa, fecha sua operação. A Binance, a FTX ia sofrer isso aí também. De repente, se a FTX não tivesse quebrado lá atrás, ia quebrar agora. Mas a grande coisa, o contador, é que o problema é que isso daí, quando centraliza, cria-se uma corretora para fazer transações de criptomoedas, é claro que o Estado vai em cima disso daí, né? Que a ideia do Bitcoin era ser algo peer-to-peer, que o cara vai ali, presta um serviço para você, você me paga em Bitcoin, e aí com esse Bitcoin que eu recebi, eu vou lá e pago um negócio totalmente fora do Estado e sem ter esse cruzamento com a Fiat. Mas o que aconteceu? Que o pessoal pegou a ideia do Satoshi, começou a fazer a especulação disso daí e começou a criar essa ideia, essas corretoras, essas grandes empresas, enfim, são centralizadas. É normal, o Estado vai em cima disso daí. Eu vejo o futuro da Ethereum, por exemplo. Eu não vejo futuro nenhum da Ethereum. Ethereum, o pessoal tava torcendo para colocar como valor imobiliário lá nos Estados Unidos e acabar com tudo. O Butalik tá com um botão não passa nem Wi-Fi, né? O pessoal quer que coloque como valor imobiliário lá. Agora, aquela Ripple, né? Que é do Santander, do banco. Dos bancos. Também. Então, assim, a coisa... Fint entrou no meio. Qual? Axie Infinity entrou no meio. Infinity colocaram no meio o joguinho. Então, quer dizer, meio. A coisa é centralizada. Tem uma empresa, tem um rosto, tem alguém que eles vão atrás. Agora, a grande parada do Bitcoin é que não tem um rosto. Não tem alguém que eles vão lá bater na porta e falar, e aí? Né? Vamos processar aqui com você. E não tem características de um... Tipo, vamos colocar assim, uma pool de liquidez. Ela tem característica de valor mobiliário. O Bitcoin não tem característica de valor mobiliário. Eu criei um negócio aqui que depende da pessoa, para ela ter minha shitcoin, depende de alguém colocar mais coisa aqui, entendeu? Aqueles famosos ACO, sabe? Você cria um ACO, um valor, é mercado mobiliário lá, é mercado regulado pela CVM. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Quando começou a ter a ICO lá nos Estados Unidos, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo fazendo coisa, todo mundo perdendo dinheiro depois, foi 90% dos projetos foram a zero, o pessoal aqui no Brasil queria fazer também. Aí eu vejo, mas a CVM mudou. Tá, mas a CVM mudou, mas se você abrir uma empresa aqui no Brasil e fazer uma captação de capital, sendo tokenizada, vou distribuir cartinhas pelo Brasil. Não, você tem essa carta, você tem o direito de ter uma ação na minha empresa. Você acaba entrando na regulamentação da CVM, que diz, ou você faz um equity crowdfunding, que é os caras lá da AB Fintech que criaram a lei, que foram os caras que escreveram a lei,
E aí você pode captar lá, tem um valor exato que eu não vou lembrar agora, mas você capta, mas é uma coisa pequena, não é uma coisa de bilhões. Ah, eu quero captar bilhões. Tá, então você tem que ser mercado regulado. Sim, sim. Acaba não tendo uma escala. Quero, por isso que a Saudite, a maior empresa do mundo lá de petróleo, a Saudite Aramco, os caras falam, vamos abrir capital, vamos abrir capital em Nova York, vamos abrir capital na Bolsa Europeia, vamos abrir capital na nossa Bolsa aqui. Pô, não consegue, nenhum projeto desse centralizado consegue captar dinheiro de milhares de investidores no mundo do que um ICO de uma shitcoin. Ah, mas eles estão captando dinheiro, é uma shitcoin? Mas ele capta dinheiro muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais rápido. Por isso que o pessoal fala da Taro. Então a empresa vai abrir capital dentro do Bitcoin. Tem que, a CVM teria que não existir para ocorrer isso aí. Tinham que fazer acaba com a CVM aí global. Não existe órgão instrutor, não tem mais regra, entendeu? Sim. E o que eu ia te falar? O diretor da SEC que está perseguindo, né, o professor, pegaram um vídeo dele falando da Algorand, algo assim, de uma criptomoeda de um cara do MIT, né, e ele fazendo propaganda dessa criptomoeda. E depois ele vai lá e faz uma entrevista. Não, porque existem muitas criptomoedas, existem mais de 16 mil criptomoedas, e que essas criptomoedas não têm um porquê de existir. Né? E ele, anos atrás, estava fazendo propaganda de uma criptomoeda. Então, eu acredito, sabe, João, que a coisa é... Os caras criam, assim, tudo isso daí para perseguir cripto, para impedir que a pessoa pague menos imposto, só que eles sempre deixam um caminho livre que é para a grana deles mesmos fluir. Então, a grana dos políticos estão lá nas Ilhas Caimã. Né? A grana desses caras está em paraísos fiscais, em offshore, em empresas, né, que eles têm os esquemas de corrupção. E para onde eles mandam esse dinheiro? Para onde que eles vão? Então, sempre vai ter um caminho, né? Nem entrando nesse mérito daí, você pega uma pessoa, vamos pegar lá no século XVII, como que a Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais? Pô, tem uma companhia aqui, eu sou um cara que quer construir barco para o quê? Para ir para as Índias. Preciso construir um barco. Então vou aqui na praça, eu vou aqui na praça, vou falar, pessoal, tem aqui 10 papéis aqui que quem comprar esse papel vai poder investir no barco. Aí eu vou contratar gente, vou fazer as coisas e vou para as Índias. Peguei especiaria, porque era a moda lá na época. Eu lembro que eu falei pro cara, um cara da B3, pô, hoje negocia Bitcoin como negocia as ações das companhias no século XVIII, lá no século XVII, na Rua do Café em Londres. A pessoa se junta no café, quanto que Bitcoin você tem aqui? Eu tenho outra mala de dinheiro aqui. Toma a mala, então me dá os Bitcoins. Sim, sim. Exato. E vamos encerrar. A conversa tá boa, mas a gente tem que... Eu agradeço, né? O pessoal. Foi uma boa conversa. Foi uma boa conversa. No YouTube também. Sim. E você gostaria de deixar alguma consideração final para o pessoal? Também para quem quiser contratar o seu serviço. Pessoal, tem aí o link aí, o Alba Liberty Contador no Instagram. Tem os meus dados, manda um
Agora eu vou usar mais o Instagram, uso o meu Twitter, se mandaram uma mensagem lá no Twitter. E aí temos o WhatsApp empresarial no Twitter também, pode mandar uma mensagem lá. Tem o Linktree tem todos os Das canais. informações. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Foi muito boa a conversa aí, David. Eu te agradeço por participar dessa live, ter aceitado o nosso convite. Agradeço as pessoas que ficaram até aqui ao Você é fim. uma boa pessoa, David. Sim. E, enfim, espero que tenham próximas lives aí, que a gente converse e traga mais informação para o pessoal. Tá bom? Um forte abraço aí. Boa noite. Até mais, gente. Tchau, David. Valeu. Muito obrigado.